Queridos irmãos e queridas irmãs, chegamos ao momento da pregação da palavra. O tema de hoje chama-se O Profeta Jonas. O Profeta Jonas. No livro de Jonas, no capítulo 1, 2, 3, um resumo, queridos irmãos. Jonas, capítulo 1, 2 e 3. A história começa assim. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amate. Levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, e denuncia as suas injustiças que chegaram à minha presença. Jonas partiu então, mas com a intenção de escapar da presença do Senhor, fugindo para Tarsis. Desceu até Lope, onde encontrou um navio que estava de partida para lá. Pagou a passagem e embarcou, para tentar escapar da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou sobre o mar um vento forte, que provocou grande agitação com ondas violentas que parecia iam arrebentar o navio. Os marinheiros ficaram com medo e puseram a orar, cada qual ao próprio Deus. Os homens ficaram muito assustados e disseram: Mas por que fizestes isso? Eles entenderam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, pois ele próprio lhes havia contado tudo. Pegaram Jonas e o atiraram fora do navio. Imediatamente o mar acalmou. O Senhor providenciou um peixe grande para engolir Jonas, que ficou no ventre desse peixe por 3 dias e 3 noites. Do ventre do peixe, Jonas dirigiu ao Senhor esta oração: Na minha angústia, invoquei o Senhor, e ele me atendeu. Lá no ventre da morte, pedi tua ajuda e ouvistes a minha voz. Do Senhor é que vem a salvação. O Senhor mandou então ao peixe que vomitasse Jonas em terra firme. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, e anuncia o que vou te dizer. Jonas partiu agora com a intenção de ir a Nínive, como o Senhor havia mandado. Nínive era uma cidade fabulosamente grande, com mais de 120.000 pessoas. Jonas entrou na cidade e começou a andar. Caminhou um dia inteiro dizendo assim: Dentro de 40 dias, Nínive será destruída. O fato chegou até o conhecimento do rei. Ele se levantou do trono, tirou o manto, vestiu um pano de saco e sentou-se na cinza. Mandou também publicar e proclamar aos ninivitas este decreto do rei e de seus ministros. Cada um deverá voltar atrás de seus caminhos perversos e deixar de praticar todo tipo de opressão. Quem sabe assim, Deus volta atrás, tem compaixão, revoga o ardor da sua ira e nos escapamos de ser destruídos. Deus viu o que eles fizeram e como voltaram atrás de seus caminhos perversos. Compadecido, desistiu do mal que tinha ameaçado. Nada fez. Amém. Queridos irmãos e queridas irmãs, neste capítulos 1, 2 e 3 do profeta Jonas, foi feito um resumo. Jonas era um profeta de Deus, ou seja, um homem abençoado por Deus, cheio do Espírito Santo, que recebia mensagem de Deus para ser transmitida. Deus manda o profeta para transmitir mensagens. Deus chegou até o profeta Jonas e disse a ele:
levanta-te, vai a Nínive. Nínive, aquela grande cidade, e denuncia suas injustiças que chegaram à minha presença. Aquele povo, aquela multidão de pessoas, de mais de 120 mil pessoas morando numa cidade, uma grande cidade, que era comandada por um rei, era uma cidade que estava cometendo todas as injustiças contra Deus. Muitos pecados, qualquer tipo de pecado contra Deus, desrespeitando as leis de Deus. Inclusive a idolatria, a adoração naquela época de outros deuses. Jonas, ao perceber que a responsabilidade que Deus havia dado a ele era muito grande, e com certeza, a hora que ele começasse a abrir a boca dentro dessa cidade, ele iria morrer. O que ele fez? Ficou com medo das pessoas baterem nele, prenderem ele, matarem ele. E o que ele fez? Fugiu da presença de Deus. Tentou fugir da presença de Deus. Sabemos que ninguém foge de Deus. Mas Jonas teve uma cabeça tão pequenininha que ele quis fugir de Deus. Desceu, procurou um navio para ir para uma outra cidade bem distante dali. Pagou a passagem e entrou no navio. Em alto mar, Deus mandou uma forte tempestade em alto mar. Olha o castigo de Deus providenciando. Uma grande tempestade foi agitada ao mar. Os marinheiros ficaram apavorados com aquela grande tempestade. Começaram a conversar com todo mundo e conversaram com Jonas. E Jonas contou a história para eles, que Deus havia falado para ele ir até Nínive e falar porque aquele povo estava no pecado e que se eles não se convertessem, Deus ia destruir aquela cidade. Então aqueles homens, aqueles marinheiros, começaram a orar aos seus deuses. Perceberam, queridos irmãos? Aos seus deuses, aos deuses estranhos, cada um tinha um deus estranho. E começaram a orar, pedindo para que as águas se acalmassem. Aí eles pegaram Jonas e jogaram Jonas ao mar. Quando eles jogaram Jonas ao mar, imediatamente Deus parou a tempestade. A tempestade parou, o mar se acalmou. Aí Deus fez mais um castigo para Jonas. Mandou um grande peixe. A palavra diz um grande peixe, deve ser uma baleia. E engoliu Jonas. Durante 3 dias e 3 noites, Jonas ficou no ventre desse grande peixe. Jonas ficou extremamente apavorado. Primeiro que ele foi jogado ao mar. Primeiro teve a tempestade, depois ele foi jogado ao mar, e agora ele é engolido por uma baleia. E 3 dias e 3 noites ele fica ali no ventre. Então Jonas começa a entrar em oração para com Deus. Eu fiz um resumo da oração. Jonas dirigiu ao Senhor esta oração: na minha angústia, invoquei o Senhor e ele me atendeu. Já no ventre da morte, pedi sua ajuda e ouvistes a minha voz. Do Senhor é que vem a salvação. Ele começou a orar para Deus. Aí Deus sentiu o coração de Jonas e deu uma ordem para a baleia: vomita Jonas na beira da praia. A baleia foi lá e soltou Jonas na beira da praia. Agora Deus aparece novamente pela segunda vez e fala com Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, e anuncia o que eu vou te dizer. Agora Jonas, ele começou a ser obediente a Deus. Agora ele pensou melhor, ele começou a ser obediente. Profeta tem que ser obediente. Ele levantou e foi a Nínive, como o Senhor havia mandado. Deus falou para Jonas: diga àquele povo para que eles se convertam dos seus pecados. Porque
eu já vi os pecados que eles estão cometendo, já chegou a mim. E diz a eles que dentro de 40 dias Nínive será destruída. Durante 40 dias eu irei destruir esta cidade pecadora. Transmite essa mensagem para eles. Então, Jonas começou a caminhar dentro da cidade por mais de um dia. E aonde ele andava, ele dizia, dentro de 40 dias Nínive será destruída. Convertam-se dos vossos pecados. Deus falou que durante 40 dias ele vai destruir esta cidade. E essa mensagem chegou até o rei. O rei entendeu a mensagem de Deus e viu que Deus estava certo e que o povo estava errado. Inclusive o rei estava errado. O rei levantou do seu trono, tirou o manto, as suas vestes, vestiu um pano de saco e sentou sobre a cinza, em arrependimento. Em arrependimento pelos seus pecados, os pecados do seu povo. Escreveu um decreto junto com os seus ministros e deu uma ordem para que cada um deva voltar atrás dos seus caminhos perversos e deixar de praticar todo tipo de opressão. Quem sabe, assim Deus volta atrás, tem compaixão, revoga o ardor de sua ira e nos escapamos de ser destruídos pela palavra de Deus. O rei escreveu um decreto e falou, todos vocês se convertam dos vossos pecados, das suas falsas doutrinas que vocês estão praticando, dos seus erros. Se convertam, porque senão o nosso Deus vai nos destruir em 40 dias. E eles se converteram. O rei se converteu, o povo se converteu. Deus viu o que eles fizeram e como voltaram atrás de seus caminhos perversos, cheios de pecados. Deus compadeceu deste povo e desistiu do mal que tinha ameaçado de destruir toda essa cidade. E nada fez de mal. Aleluia, queridos irmãos. Queridos irmãos, que proveito tiramos dessas mensagens de Jonas? A primeira, que todo profeta de Deus, quando receber uma mensagem para ser transmitida ao povo, vá e transmita a mensagem como Deus mandou. Não tenha medo nem receio. Cumpra a vontade de Deus. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que aquele povo da cidade de Nínive, mais de 120 mil pessoas, cometia todo tipo de pecado e adorava falsos deuses. Adoração de deuses de imagens. Então, queridos irmãos, Deus avisou, se vocês não mudarem, se vocês não se converterem dos seus pecados, que os pecados estão chegando até mim, eu vou destruir todos vocês. Essa cidade será totalmente destruída por culpa de vocês. Mas o povo, queridos irmãos, começou a partir do rei, eles se converteram. Eles viram e sentiram o peso da mão de Deus, a ameaça de Deus. E eles se converteram, voltaram atrás, pararam de adorar deuses falsos, pararam de cometer todo e qualquer tipo de pecado que eles estavam praticando e começaram a adorar o Deus vivo, o Deus verdadeiro. E aí, queridos irmãos, Deus se compadeceu. Na conversão, Deus se converte, Deus se compadece. Deus se compadeceu daqueles corações que estavam arrependidos e nada fez de mal naquela cidade. Nada fez de mal. E, queridos irmãos, no capítulo 4, que eu não li para vocês, Deus voltou a falar com Jonas. E Jonas estava revoltado. Estava revoltado porque tudo tinha que cair na mão dele. Deus tinha que falar com ele, tinha que colocar a responsabilidade sobre ele.
E Deus conversou com ele tremendamente, queridos irmãos. E aí Jonas também se converteu. Queridos irmãos, fica aí um exemplo de Jonas para que todos nós, todas as pessoas que estiverem no pecado se convertam. Todas as pessoas que estiverem na idolatria, deixem de idolatrar e adorem o Deus Espírito, o Deus verdadeiro. E você, profeta, ao receber uma mensagem de Deus, transmita como ela é. Amém.